iniciamos. Musicalização, um privilégio de classe? Quando a educação artística refinada é não mais com fetiche de classe para o alpinismo social, sobra ao educando as mazelas de um sistema decrépito, às voltas com o fisiologismo, cuja exploração de suas possibilidades encontra obstáculos financeiros que beiram a intransponíbilidade. Citação: eu tenho uma grande fé nas crianças. Acho que delas tudo se pode esperar. Por isso, é tão essencial educá-las. É preciso dar-lhes uma educação primária de senso estético. Temos mais necessidade de professores de senso estético do que escolas ou cursos de humanidade. A minha receita é o canto orfeônico, mas o meu canto orfeônico deveria, na realidade, chamar-se Educação Social pela Música. Heitor Villa-Lobos. Diz o maestro Isaac Karabchevsky, não é você quem escolhe o instrumento, é o instrumento quem escolhe você. Imaginem a seguinte situação. Você está tranquilamente desprevenido, levando a sua vida tranquila sem a necessidade de experiências sonoras, estéticas, edificantes e desafiadoras. E de repente, tudo muda. Você ouve um som belo e inebriante e é capturado pela beleza do som de uma voz ou instrumento. Um som que te seduz e do qual você não consegue escapar. É amor à primeira vista. A partir desse ponto, você procurará pelo objeto de fascínio em todos os cantos, e quando encontrar, se dará início a um processo de musicalização. Todavia, como dizem os liberais na política, não há almoço de graça. Para repetir a beleza do som que te seduziu, você precisará, no mínimo, de um instrumento. Mesmo se for canto, precisará de um pequeno suporte instrumental. E aqui começa uma avalanche de gastos e dúvidas. Qual instrumento comprar no início? Tentar aprender sozinho ou com alguém? Hoje contamos com o auxílio da internet, um exército de professores dando bons conselhos. Porém, no passado não era assim. Comprar um instrumento e fazer aulas de música era tarefa árdua, um percurso cheio de obstáculos e desafios. Supomos que esse início já tenha passado. Você conseguiu enfim comprar um instrumento e, após algumas tentativas frustradas, não conseguiu repetir a beleza daquele som sozinho. Decide então partir em busca de aulas. Há professores na sua cidade? Há escolas de música disponíveis onde você mora? Se você vive em um grande centro, poderá optar por projetos sociais, escolas públicas ou aulas particulares, caso a sua condição permita. Para o entusiasta cosmopolitano, decisões difíceis. Já para o interiorano, muitas vezes, a impossibilidade. Vamos para um outro exercício imaginativo. Você é pai ou mãe de uma criança e decide que ela aprenderá música. Afinal, dizem que música faz bem ao desenvolvimento humano. Com poucas condições financeiras, com sorte lhe será ofertada aulas de iniciação musical em um projeto social. Antigamente quase inexistentes, esses projetos estavam somente relegados aos grandes centros. Hoje, certamente contamos com a democratização desse acesso via políticas públicas e da internet. Vamos para o próximo passo. Você recebe suas aulas de musicalização em um projeto social ou na internet com custos irrisórios e possíveis. Você se desenvolve, apaixona-se cada vez mais pela música. O projeto social não comporta mais o seu desenvolvimento e é hora de ir além. Aulas particulares, um instrumento melhor e talvez outra cidade. Mais custos, mais dúvidas, porém você fará tudo pela beleza do som. Você se muda, estuda mais, descobre um universo de possibilidades sonoras ainda mais instigante. Com sorte e uma dose cavalar de esforço, talvez consiga algum subsídio de alguma organização filantrópica ou bolsas oriundas do poder público. E como diria o personagem Buzz Lightyear, você está disposto a ir ao infinito e além pelo aperfeiçoamento, ir ao extremo de suas capacidades e ao esgotamento das suas possibilidades, talvez estudar e aprimorar-se em outro país. Mais custos, mais dúvidas. Cada custo, cada dúvida, cada escolha e renúncia que levam o executante à busca pelo aprimoramento são despesas às vezes não contabilizadas nas somas do entusiasta ou do ouvinte. Tocar bem, produzir um som bonito, é caro. Custará não só seu esforço, mas também um significativo valor sentimental e monetário. Volto à máxima liberal. Não existe almoço de graça. Qual é o preço da beleza do som? Quanto custa a formação de um músico, seja popular ou erudito? Quando há investimento público, de que forma esse valor retorna para a sociedade? Com todas essas dúvidas e custos, perguntaremos na validade dessa aventura. Quando se nasce em um meio com privilégios, fazer aulas de música, ter bons instrumentos, incentivo para o estudo é uma simples opção. Quando não há privilégios,
tornar-se músico é quase um ato de rebeldia ou de demasiada coragem. Será o processo de musicalização, formação e aperfeiçoamento do esteta sonoro um fetiche de classes elevadas e a possibilidade de democratização do acesso, não mais que uma infâmia, ou é oferecer mesmo a quem não tem condições o contato com a arte, possibilitando seu desenvolvimento, e a quem o cerca a oportunidade de se sublimar com a beleza do som, deixando-o mais rico, somando com a sua diversidade. Hoje, para falar do custo da beleza do som, contamos com Nina Alencar, estudante de viola do Conservatório Real de Mons, na Bélgica, Alexandre Kanji, escola da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e egresso do Conservatório Real de Haia, e a doutora em performance pela Universidade da Geórgia e diretora da Sphinx Organization, Ana Abrantes. Caros, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. Primeira pergunta, fiquem à vontade. Qual é o custo da beleza do som para vocês? Eu vou dar a palavra primeiro a ser um gentleman, e dar a palavra às mulheres, às damas do nosso encontro, por favor. Bom, é uma honra estar nesse bate-papo com grandes nomes, como o Alexandre e como a Ana Abrantes. Muito obrigada pelo convite. Bom, começando, né? Qual é o custo disso? Né? O custo é alto, provavelmente. Não só financeiro, mas como físico, como mental também. Né? O Alexandre e a Ana provavelmente já passaram pelo que eu estou passando nesse momento, que é estar no exterior e tendo que ser super criativa para poder continuar os estudos e continuar empolgada, né? Ainda mais na pandemia, né? Que a gente está isolado e tudo mais. Eu estou tendo a sorte de estar tendo aulas com o professor Marcos Sabá, presenciais, mas as outras aulas do conservatório estão online. Então, assim, o custo é super alto mesmo. E, bom, acho que é isso. Aninha? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com tantos nomes de peso aqui do Brasil, e é muito bom conhecer e reconectar com vocês. Eu concordo com a Nina, o preço que se paga para estudar fora é muito alto, mas independente de fora ou no Brasil, o preço do esforço é alto, independente do privilégio que você tenha. Então, eu não tive o privilégio financeiro quando eu comecei, entrei na música pelo Projeto Guri, fui parte da primeira turma que foi formada em Campos do Jordão, o lançamento do Projeto Guri. Naquela época tinham poucos polos e eu participei da formação do projeto em Campos. E eu faço parte da maioria branca, então eu tive esse privilégio, mas não o financeiro. E quando eu comecei a estudar nos Estados Unidos, aí eu fiz parte da minoria latina e estrangeira, de imigrantes, então eu pude experimentar os dois lados da moeda, de fazer parte de uma maioria e de uma minoria, e eu posso dizer que nos dois lados o esforço é o preço maior que tem que se pagar. Pessoas com privilégio ou sem privilégio, sem o esforço, você não chega a lugar nenhum. Então, a dedicação, o tempo e o sonho, tudo depende do tamanho do seu esforço. Ana, você disse tudo, exatamente. Bom, primeiro, bem-vindo a vocês também. Parabéns pela trajetória de cada uma. É um prazer para mim conhecê-las também, agora sim, pessoalmente, mesmo que seja através de uma plataforma virtual. Né? Muito obrigado, Ivanildo, pelo convite. É uma honra para mim também estar aqui. Concordo que o preço seja alto, mas principalmente o preço do esforço. E eu vou falar agora antigamente, porque eu já sou um tiozão de 51, que nasceu em 70, e na minha época não tinha mesmo projetos sociais, as bolsas eram muito poucas, você tinha bolsas da Fundação José Mindlin e algumas bolsas de estudo do governo para estudar fora, mas não era em todos os países que existia bolsas, e havia poucos professores de violino, no meu caso, perto de casa,
que eu pudesse pagar. Além do que, a gente passou por uma fase, na década de 80, que se chamou a crise do petróleo, onde o Brasil realmente ficou numa recessão terrível. E eu também não vim de família rica. Meus pais eram profissionais liberais, meu papai é engenheiro geólogo, mamãe bióloga, dona de casa. E os pais deles também foram os primeiros a ir para a faculdade, os pais da minha mãe, na família, os primeiros que fizeram, e todos em faculdades gratuitas, na USP, em São Paulo. Ou seja, dinheiro não tinha, então a gente dependia mesmo da boa vontade de professores que não cobrassem demais para eu poder ter aula. E mesmo assim, eu fui autodidata por 8 anos, porque a gente não tinha dinheiro para nada. E então eu aprendi. Bom, papai tocava violino amadoristicamente, apesar de ter estudado bastante violino com o professor Alexandre Schaffman, a quem eu devo a honra de ter o primeiro nome. Não é por Alexandre o Grande, mas é pelo o grande Alexandre Schaffman. Então ele me ajudou no que pôde, e eu, com muito esforço, fui estudando até fazer 16, 17 anos. Nesse meio tempo, eu não tive, assim, eu comecei aulas com 8 anos, 7, 8 anos, com a professora Lola Benda, em São Paulo, mas ela depois, na década de 80, 1980, 81, voltou para a Suíça. E foi quando eu fiquei sem professor. Então, aí é um custo emocional e de esforço gigante que você tem que ter para não largar a sua paixão. Bom, a gente fala em paixão porque é isso que né? Você sabe que você quer ser músico e você luta com todos as suas forças para seguir nesse sonho e fazer de tudo para que isso algum dia se torne a sua profissão. Então, quando eu fiz 17, 18 anos, eu ainda não tinha o nível suficiente técnico para entrar na faculdade gratuita, que era a USP ou a Unesp, em São Paulo. E eu acabei, então, entrando em agronomia, engenharia agronômica, na USP de Piracicaba. Morei lá 2 anos, estudei agronomia na Exalc. Salve a gloriosa os amigos que estão nos assistindo, que fizeram agronomia. Um abraço para vocês todos. Mas, então, emocionalmente, o preço de largar momentaneamente, ainda que fosse o violino, por não ter tido a possibilidade de entrar numa faculdade ainda aqui no Brasil, para mim foi gigante. E sendo que depois de 2 anos de agronomia, eu larguei a agronomia e voltei para o violino, porque eu não sei viver, não sei respirar sem tocar música, sem a música. Então, foi aí que eu então consegui ter aulas particulares com o professor Alberto Jafé. Imediatamente entrei na Orquestra Experimental de Repertório, que tinha sido recém-criada pelo maestro Jamil Maluf, e trabalhei 6 meses, ganhei todo o saláriozinho que eu consegui guardar com 19 anos, comprei uma passagem de ida e fui embora. Sem bolsa, sem nada, passei o chapéu para a família e, assim, consegui o dinheiro para 1 ano, para pagar o conservatório, e 1 ano de sustentabilidade, digamos. E foi depois que eu encontrei o mecenas dentro de amigos da família, pessoas maravilhosas, que eram amigos, são amigos até hoje, de já 4 gerações, e que me ajudaram também a me manter lá, mas ainda assim não foi nada do governo, nem nada. Obviamente, não era o suficiente, o total, para se manter. Então, eu tive que trabalhar lá, trabalhei inclusive como faxineiro, como cozinheiro, fazendo cachê em todas as orquestras possíveis. E aí, depois que eu me formei, sim, aí eu consegui transformar o meu visto de estudante em visto de trabalho, e foi quando eu consegui trabalhar, então, ganhando dinheiro, tocando na Orquestra Filarmônica da Holanda, que era a orquestra da ópera lá. Mas eu acho que a pergunta é justamente, você
está disposto a lutar pelos seus sonhos? Antigamente não tinha projeto Guri, hoje em dia tem. Hoje em dia tem YouTube, hoje em dia tem celular, hoje em dia tem internet. Qual é a acessibilidade disso também? Está mais fácil, está mais acessível do que antigamente, mas ainda assim, todo mundo tem internet? Não. Todo mundo tem um telefone celular? Não. É claro que estudar violino ficou mais fácil porque vários professores voltaram do exterior e agora a gente tem muita gente capacitada aqui no Brasil, mas muita mesmo, de alto nível. Professor Alexandre, desculpa interromper o senhor. Só para fazer uma pontuação. Eu gostaria que a Aninha e a Nina também falassem um pouquinho do início delas, né? O senhor já foi aí no meu roteiro lá para frente. É ótimo, é um convidado. Perdão. E o roteiro vai. Não, isso é ótimo. Então, o cérebro está tocando. Eu sei, fica à vontade. Mas eu gostaria que, assim, pontos que o senhor falou, eu já ouvi falas da Aninha, estou conhecendo a Nina agora, mas eu imagino que são pontos que se assemelham aí do processo de início, das dificuldades que encontram agora nesse início em outro país. Se vocês puderem pontuar isso para a gente, eu acho que é interessante. Eu concordo com muitas coisas que o Alexandre disse. Quando eu comecei a descobrir que esse era o meu sonho mesmo, de fazer música para a vida, YouTube não existia, aulas online muito menos, era internet discada, só podia entrar depois das 10 da noite para poder ver se eu achava uma partitura, né? Mas a minha vida era viajar para São Paulo e no Instituto Vergueiro e fazer cópia de partituras, porque até isso era muito mais difícil do que é hoje em dia, né? E continua depois, festivais, a conexão e o networking que a gente fazia era em festival de música no Brasil. E aí conhecia outros professores, conhecia colegas, trocava cartas e mandava partitura pelo correio. E aí acabou que em um dos festivais que eu fui, Festival de Música nas Montanhas, em Poços de Caldas, eu conheci professores da Universidade do Mississippi e continuei o contato com eles. Eu não falava nada de inglês, eu não tinha dinheiro para estudar fora, mas aquele sonho apareceu em mim, aquela vontade de estudar fora que nem eu sabia que eu tinha. E em um ano de preparação, procurando professores, em campus nunca existiu escola de música, existia o Projeto Guri e era isso. Então, eu comecei a estudar em Taubaté, na Escola de Música Fego Camargo, e procurando outros professores na capital, e seguindo meus estudos, até que eu gravei um DVD com a ajuda de um professor em São Paulo e mandei para a Universidade do Mississippi, e eles me ofereceram bolsa integral para o bacharelado. Só que era a bolsa da universidade, então eu tive que se vira nos 30 para conseguir sobreviver, pagar aluguel, comer. Então, como o Alexandre, fazendo cachê em tudo que aparecia, desde orquestras pequenas da região, casamento, performances nas escolas, qualquer coisa que aparecia eu estava fazendo. E outros trabalhos que não eram relacionados à música também, apesar de não ser algo que eu deveria fazer, porque as leis dos Estados Unidos são bem restritas, mas cada um tem que medir o seu esforço. A gente corta essa parte de censura. Tem que medir o seu esforço pelo tamanho do seu sonho. Então, o meu sonho era grande e o meu esforço teve que ser tão grande quanto. E me investir, e trabalhar, e procurar mais contatos, e mais networking, e daí saiu a bolsa, daí sim, completa, com auxílio mensal para o mestrado, e depois o doutorado também da mesma forma. Então, eu como uma pessoa sem poderes financeiros, de repente eu fiz 3 cursos nos Estados Unidos com tudo pago, um país que muitos americanos não têm essa chance. Eu conheço muitos colegas que até hoje pagam o empréstimo do governo que eles tiveram para pagar as suas universidades, porque a universidade pública e grátis aqui não existe, né? E como você bem pontuou no começo, aí não existe almoço grátis, aqui definitivamente não existe almoço grátis, tudo é pago, mas com os contatos, o networking e mostrando o meu esforço e o meu serviço, eu fui conseguindo oportunidades e agarrando todas elas, por menor que parecesse, por mais insignificante que fosse,
estão me dando essa oportunidade, eu vou agarrar com todas as forças, porque é o que eu tenho. Então, assim, como eu não tive YouTube e aulas online e outros recursos no começo, qualquer oportunidade é o que eu tinha, era o que eu estava querendo. E hoje, trabalhando numa organização como o Sphinx, eu vejo que muitas crianças também têm muitas dificuldades, especialmente esse ano com o Covid, apesar de estar num país de primeiro mundo, muitas das crianças nas nossas escolas públicas não tinham aparelhos para poder participar das aulas online, o acesso à internet era limitado, e as que tinham acesso, o sinal era muito fraco. Então, vendo que aqui também as pessoas não têm acesso ao que eu não tive no começo, por ser um tempo atrás, não existia mesmo, e também por poder financeiro, eu vejo que existem outras maneiras de providenciar esse acesso para essas crianças. Então, assim, a minha vida eu sinto que foi um círculo e eu estou voltando numa outra capacidade, mas encarando problemas similares. E é muito gratificante poder resolver esses problemas e providenciar para essas crianças algo que eu também não tive. Então, só queria deixar isso pontuado. Ótimo. Bravíssimo, bravíssimo. Nina, Brava, você brava. teve um tempo para se preparar, né? A Ana também teve um tempo, acho que um tempo menor para se preparar para tudo isso. O Alexandre falou aí, então economizou o salário da experimental para se preparar. Eu acho que você teve um tempo maior para se preparar para isso acontecer. Como que foi essa projeção? Sim, eu acho que eu já venho de uma leva que tem sorte, porque a gente já tem o YouTube, já teve os grandes profissionais que voltaram para o Brasil, que vieram para a Europa e acabaram voltando, como Renato Bandel, Alexandre Razeira, Gabriel Marim, né? Isso na área da viola, né? Então a gente teve muita sorte de ter contato com esses supers violistas no Brasil. Então, assim, por eu ter tido contato com eles, né, eu sempre tive vontade de vivenciar o que eles viveram, né? O Gabriel sempre, eu fui aluna do Gabriel antes de vir, ele sempre falava para mim, a experiência da Europa não é nem tanto como violista, mas sim você estar num lugar e imaginar assim, daqui 2 horas você vai estar em outro país, vendo outra cultura, vendo coisas diferentes do que você está vivendo naquele país. Então, eu acho que isso para mim está sendo muito mágico, né? Apesar do isolamento e não estar podendo viajar, a Bélgica está fechada, né? Não pode sair. Mas eu estou tentando aproveitar essas pequenas coisas, peculiaridades que o Gabriel comentou comigo. Bom, eu tive a chance de ficar 2 anos no Espírito Santo e reservando algum dinheiro para poder vir estudar com o Mark Sabah. Mas, infelizmente, com a crise do euro, né, a crise do real, né, no caso, e a alta do euro, foi como uma água, assim, o dinheiro foi super rápido. Mas, mesmo assim, estou tentando aproveitar ao máximo o que o conservatório tá me oferecendo, pessoas aqui estão me ajudando também na Bélgica. Então, assim, eu acho que nada é por acaso. Então, se eu tenho que estar aqui nesse momento, é porque eu tenho que estar aqui. E assim, está sendo uma experiência única, porque apesar de ter tido contato, né, com esses super violistas no Brasil, ter contato com o professor Mark Sabah está me mostrando um outro lado da viola, né, que ele é um solista aqui. Então, eu estou me sentindo super privilegiada de estar na classe dele, né, e tive a sorte dele me aceitar como aluna, né, também. Mas o preparo, né, para poder vir foi praticamente 1 ano e meio, 2 anos, né, assim. Eu já tinha o objetivo de vir para a Europa, porque eu acabei passando na classe da professora Gertrude, na Suíça, mas eu não tinha o dinheiro, que eu precisava enviar um comprovante de 15.000 francos suíços, e eu não tinha. Então, o diretor acabou barrando o meu processo de aplicação, porque eu não enviei o comprovante, né? E isso é o que acontece com muita gente que tem a oportunidade, passa
numa excelente universidade aqui, ou num excelente conservatório, e acaba não concluindo o processo por uma questão financeira, muitas vezes, porque capacidade técnica tem. E uma coisa que eu vejo assim aqui, o Brasil está ótimo, assim, de instrumentistas, né? É muito engraçado, porque a gente sempre fala, nossa, eu vou chegar lá e eu vou tocar o quê? Porque o pessoal lá deve ser todo mundo surreal, assim, mas por ter esses grandes profissionais aí no Brasil, qualquer estudante que vier consegue cumprir todo o programa do que for cursar. Igual eu estou fazendo um preparatório para master, e aí o professor até brincou comigo, ele falou, nossa, a sua banca vai ser prova de master, assim, vai ser uma banca que nem o pessoal da master vai tocar, né? Então eu me senti super honrada por ele falar isso, né? Mas assim, só voltando um pouquinho, né? Eu comecei, né, no Projeto Guri, através dos corais e percussão. Eu era percussionista antes, e quando eu conheci a viola foi algo muito impressionante para mim, porque eu fui assistir a minha primeira professora solar, Foi a Adriana amor à primeira Skincariol. vista. Foi amor à primeira vista. Então eu não passei por violino antes, né? Porque é natural o violista passar por violino. E aí eu fui assistir a Adri Solar. Quando eu vi aquele som, eu falei, nossa, que som é esse, né? É bem... foi a Talvez coisa o mais Kravchevsky impressionante. tenha razão, né? E a Adriana Quincariol, né? Maravilhosa Isso, ela. ela é Um beijinho para a maravilhosa. Adriana, viu? Se ela estiver nos Ela, ouvindo. ela é um anjo aí na Terra. É, E aí, quando eu escutei ela sonando a brasiliana, do Dino Krieg, eu falei, nossa, que instrumento impressionante. E aí, depois, com conversas com ela, ela me emprestou um instrumento, ela falou, vai aprender a tocar viola. E eu comecei com ela, né? Dei muita sorte, graças a Deus. E aí fui traçando o caminho, né? Depois conheci o Renato, que é um super violista. A gente tem um grande privilégio de ter o Professor Renato aí Renato no Brasil. Bandel. Professor Renato Bandel. E aí o Razeira também, mas o Razeira parece estar vindo para a Europa, né? Agora, mas tem o Gabriel também, o Horácio, né? Que é um grande formador de violistas aí no Brasil, também o Horácio Schaefer. Então, assim, a gente está muito bem no Brasil, mas a questão de sair do país é mais por uma vivência e uma experiência que, às vezes, por estar no conforto de casa, a gente acaba não tendo, né? E aí, bom, é isso. O caminho não é fácil, mas é muito prazeroso quando a gente simplesmente escuta assim, nossa, que som lindo, você parece tocar com a alma, né? Igual foi o que falaram da minha banca de música de câmara, que eles ficaram impressionados porque a sensação que eles tinham que eu tocava com a alma, assim, era algo apaixonante, assim. E aí o meu professor até falou, você foi uma das alunas que foi aplaudida porque você impressionou, você conquistou a banca, né, com o seu tocar. E é muito bom escutar isso, muito bom mesmo, né? Hoje mesmo eu estava estudando no conservatório e uma pessoa que reservou a sala, antes dela entrar na sala, ela falou, nossa, a gente estava te escutando e a gente estava se perguntando, é um violoncelo? É um violino? Não, é um violino, não é possível. Não, é um violoncelo. Olha esse som, está muito grave. E Desmerecendo a aí, viola. quando eles abriram, era uma viola. Não, mas é um elogio bom, se for pensar, não menosprezando a viola. Porque é um elogio muito bom, assim, porque quer dizer que você está buscando os dois registros muito bem do instrumento e tirando o som profundo, né? Ao mesmo tempo tirando o som agudo, tirando o som profundo. E é muito difícil isso na viola, né? A gente busca intensamente isso, a questão sonora do instrumento. Mas, assim, coisas pequenas, assim, ou, por exemplo, quando você vai tocar uma passagem muito difícil, né? As horas de estresse que você passa até conquistar aquilo é gigantesca, mas quando você consegue, você fala, nossa,
cada esforço valeu por esse trecho. É muito prazeroso mesmo, né, igual o professor, Alexandre falou, é difícil, mas, assim, é paixão mesmo que a gente sente, e é um prazer que eu acho que as outras profissões, não sei, acho que não consegue sentir. Eu não sei dizer isso profundamente, mas nós músicos, nós temos um privilégio muito grande, né, nós artistas, A sensação de que tensão e relaxamento não é é, simplesmente questão harmônica, né? não, não é. A gente passa por muita pressão, mas quando a gente consegue fazer um som que está na nossa mente e que transmite algo para alguém, você fala: "Uau, todo Isso é do outro esforço mundo. valeu a pena para esse Isso momento". realmente é maravilhoso. É, Nina, desculpa te cortar, só para dar imagina. uma complementação de dados para quem não Uhum. sabe, quando a gente vai estudar na Europa, para você receber o visto de estudante, né, você não precisa só ter o dinheiro para pagar o conservatório, né, Não, você precisa comprovar para o governo que você tem sim, o dinheiro suficiente para se manter por um ano. Daí aqueles isso. 15 mil francos É, que você tinha isso é os falado. 15.000 francos. Que Igual aqui eram, para na a época, os Bélgica. 15 mil florins que eu tinha que comprovar anualmente na Sim, Holanda, antes de virar euro. sim. E Complementando também, quanto aos Estados Unidos, é igual, tem que comprovar que você pode se manter aqui por um ano. Mesmo com a Exato. bolsa, mesmo com o auxílio mensal, ainda existe uma quantia, e é aí que entra os mecenas e apoiadores, com um pouco mais de condição, que pode virar o seu sponsor, né, o seu patrocinador de alguma maneira, simplesmente para comprovação de documentos para aceitação do visto. Exatamente, sim, exatamente. Então, a gente vê sim, que, na verdade, quando a gente pensa em custo, a gente fala, bom, mas a pessoa ganhou uma bolsa, mas além da bolsa, você tem muitos outros custos. Eu estava vendo, por acaso, que a gente só está falando em custo da música, mas vamos pensar agora em como esses custos diminuíram de umas décadas para cá. Por exemplo, acessibilidade a instrumentos bons, né? Na nossa época não tinha muitos luthiers que faziam instrumentos de alto nível aqui no Brasil. Hoje em dia você tem pelo menos mais de 5, pelo menos, de nível internacional no Brasil, né? Não sei se eu posso citar nomes, mas eu sei Vontade. que bom, a gente tem André Amaral, Gedson Bravin, Fernando Fagundes, Marcelo Viana Cruz, em São Paulo também o Saulo, o Saulo, exatamente, Saulo Rivana Bensal de Lucieri fez meu Campinas. cello. sim, Cláudio o oh, meu Bensal, Deus, Manfio. e tantos outros. Um com quem eu conversei ontem pelo telefone e agora, de repente, o nome dele me escapou. Meu Deus, Hudson Ah, o Cavalcante. Hudson. O Hudson, também, faz instrumentos maravilhosos. E eu sei que todos esses fazem parcelamentos a perder de vista dos instrumentos deles, né? Além disso, a gente tem em Tatuí uma escola de luteria que, apesar de ser de um nível técnico, é satisfatória para alunos iniciantes, né? Um violino lá custa R$ 7.000. E você tem os Só instrumentos. só complementando, professor Diga. Alexandre, não só em Tatuí, mas em João Neiva também tem um grande polo de luteria e axetier também, né. Isso eu acho, inclusive, que a acheteria Uhum. no Espírito Santo, aqui no Brasil, está com um nível elevadíssimo. Sim, Sabe, eu conheço solistas estrangeiros, entre eles, bom, tem vários, que têm arcos brasileiros, que tocam com arcos brasileiros, sabe? Então, assim, a sim. gente está bem É. disso, mas, Eu eu obviamente, trouxe um arco do fugiu o nome dele agora, mas é de um axetier de João Neiva, e o Idem de Marte.
E aí, Ah, eu quando o tenho um Mark arco, viu, William. Eu quando o tenho um Mark arco. viu, ele ficou impressionado. Ele falou: "Que arco maravilhoso, assim, né, lindo o arco". É, É, o William pois é. DeMarco é excelente. E você tem ainda outros aqui, de Minas, tem o Alísio de Matos, você tem o Henry Guerra, tem tantos outros, né? Mas, ou seja, a possibilidade de você adquirir um instrumento que te capacita desde o início até um nível profissional razoável, até você comprar o seu primeiro Stradivarius, digamos assim, a possibilidade existe aqui já. Antigamente não tinha. Você realmente tinha que comprar um violino de alguém que tinha herdado. E é muito complicado. Mas a Excelente. mais fácil. Só caminhando a conversa um pouco. A gente falou aí dos custos, vocês falaram do início de vocês falaram que agora é um pouco mais acessível do que era antes, né? A Nina vem aí de uma leva em que ela diz mesmo ela tem sorte, né? Por pertencer a essa leva, por ser mais acessível. Agora, vamos falar, sempre quando a gente fala de privilégios e fala de minorias, né, a gente fala um pouco de decisões políticas. Vocês se consideram privilegiados por estar no lugar onde estão? E segunda pergunta, para aqueles que às vezes não conseguem estar nesses lugares por conta dos impedimentos, sejam da esfera que for, emocionais, psicológicos, financeiros, logísticos, o que nós diremos para eles? Bom, o financeiro sempre vai ser um problema, o psicólogo também o psicológico, né, vai ser também um problema. Mas, assim, eu acho que se tem força de vontade não é fácil, nunca vai ser fácil, mas se persistir é possível, é muito possível. Porque o e-mail dos professores, dos grandes violistas, estão abertos aí. Você pode escrever para o violista. Foi muito inusitado como aconteceu o meu processo com o Mark, porque eu já era muito fã dele e acompanhava os vídeos dele, né, por ele ser um solista. De repente, eu vi uma postagem dele no Instagram falando: abri vagas para minha turma no Conservatório Real de Mons. Aí eu falei: não vou ter coragem de escrever para ele, né? Pô, solista, né? Não tem como, né? Aí eu falei: bom, vou pedir para Deus um sinal, né? De repente, uma amiga minha que estudou comigo no Instituto Bacarelli, a Maiara Rogéria, ela estuda violoncelo aqui. Ela falou: você ficou sabendo que o professor de viola abriu vaga? Aí eu falei: nossa, é o post que eu vi, né, do Mark Sabá. E aí eu falei: bom, é um sinal, vou escrever para ele. Vi o e-mail dele lá, escrevi. No dia seguinte ele respondeu: você quer vir fazer aula comigo? Ok, o processo é assim, 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 assim. Você precisa fazer isso, isso e isso. Eu falei: ótimo. Comecei a fazer todo o processo. Aí, de repente, veio a pandemia um pouco mais isolada, né? Não podia vir fazer a prova. E aí ele falou: bom, você quer fazer a prova online? Você precisa gravar o Walton, Bach e alguma coisa, alguma suíte de Max Reger ou sonata, alguma coisa. E aí você grava e me envia. Aí ele me deu 2 dias para gravar. Ele falou: bom, você tem 2 dias para gravar isso. Aí eu falei: ótimo. Aí gravei em 2 dias, mandei para ele. Eu falei: ó, o professor escolheu o melhor vídeo e eu espero que a banca aceite, né? E aí, quando ele viu o vídeo, ele falou: ok, eu vou mostrar para a banca e eu te dou a resposta em breve. Só que aí o conservatório fechou. Isso já era final de julho de 2020. O conservatório fechou, e aí ele falou: olha, o conservatório fechou, o seu processo vai ficar para o dia 23 de janeiro. Mas já mandei o seu vídeo para os professores. E aí eu fiquei um mês passando ansiosa para saber se ia dar certo. Ele já tinha me aceito, né, como aluna, mas precisava do aval dos outros professores do conservatório. E aí eu falei: bom, se os outros professores não me aceitarem, o sonho acaba aí, né? Mas eu já estava vendo de fazer o processo em Genebra também com outra professora. Tanto que deu certo, mas acabei vindo para cá por causa do Mark mesmo, por causa do professor Mark.
que eu sempre o admirei muito. Então, quando ele me mandou o resultado, ele falou: "Agora você precisa correr atrás do visto", né, que é uma parte muito difícil. É correr atrás de documentação, tem a parte financeira aí também, que é um custo super alto, muito alto mesmo. E então começa todo esse processo. Muitas pessoas, até passam no processo do conservatório, mas desistem aí, no processo do visto, por ser tão complexo, é burocrático, né, tudo que é burocrático, às vezes as pessoas acabam desistindo ali. Mas se elas persistem nesse processo burocrático, elas conseguem vir perfeitamente. Exatamente. Olha, a sua pergunta também foi sobre se a gente se sente privilegiado, né? E, sim, se a gente olhar o cenário no Brasil, as desigualdades gritantes que nós temos, né? Gente passando fome, gente desempregada. Sim, eu sou muito privilegiado. E eu dou graças a Deus todos os dias por ter um emprego. E dou graças a Deus por ter um emprego que eu tenho, a posição que eu tenho como espala da orquestra, mas principalmente por trabalhar como funcionário público no governo de Minas, na Fundação Clóvis Salgado, que é uma missão pública. Era tudo o que eu queria, depois que eu voltei da Holanda, era transmitir o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, transmitir em forma de música, de aulas, de concertos, de simples presença, para o Brasil, para quem quisesse aprender. E olha, obviamente, para quem quisesse, né? Eu não estou obrigando ninguém a olhar para mim. Então, é assim, você falou do Instituto Bacarelli, é maravilhoso. Tem vários exemplos aí de São Paulo, e você é um grande exemplo desse também, vários exemplos de estudantes do Bacarelli que estão em grandes orquestras de São Paulo, mas aqui em Minas também. A gente tem, por exemplo, o Wallace, que toca contrabaixo, foi aluno do Bacarelli, veio lá de Manaus, completamente sem nenhum dinheiro, foi estudar no Bacarelli, e hoje ele é um dos grandes contrabaixistas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, aqui. E ele foi, inclusive, também para a Europa, estudou na Alemanha e tudo. Sempre. Só complementando, nessa hora não existe privilégio se a pessoa tem boas condições financeiras ou não. É simplesmente o esforço de cada um que vai levar ao sucesso mais para frente. É exatamente isso. Então, as possibilidades não são iguais para todos, mas hoje em dia a gente tem, graças aos projetos sociais, um pouco mais de possibilidade para aqueles que não têm capacidade financeira, mas mesmo assim, o filho rico e o filho pobre, os dois vão ter que tocar bem. E os dois vão ter que se esforçar muito para chegar no topo. Não importa. Não é verdade? Complementando o que vocês estão dizendo, eu trabalho na Sphinx Organization, que é, se não a maior, uma das maiores organizações para a justiça social nos Estados Unidos e no mundo. E eu acredito muito na missão da organização Sphinx em providenciar acesso à educação musical, e eu reconheço que muita gente sem a Sphinx não teria acesso, então realmente é uma posição de privilégio poder dar o acesso à música para essas crianças que não teriam sem a organização. Mas eu também reconheço, olhando para trás e todos os degraus que eu subi, todos os tombos que eu tomei, que a minha posição não necessariamente reflete um privilégio. Eu sou, como o Alexandre disse, privilegiada por ter um emprego e ter conseguido um emprego durante uma pandemia, com os números de desemprego crescendo. Sou privilegiada de estar com saúde depois de um ano de pandemia, de ter sido vacinada enquanto tantas pessoas precisam da vacina urgentemente. Então, sim, me sinto privilegiada em várias formas, mas não com a posição que eu exerço hoje, porque eu sei de onde eu vim e o que me levou e o quanto me custou chegar até aqui. E eu queria acrescentar que
privilégio não é o fator dominante no seu sucesso, mas resiliência e o seu esforço. E eu posso dizer que o nosso povo, o povo brasileiro, é cheio de resiliência e é cheio de amor e paixão pelo que faz. E é reconhecido por onde vai. Eu conheci brasileiros já em tantos lugares que eu visitei. Sempre vai ter um brasileiro e sempre vai ter alguém tendo sucesso, independente da área, seja música ou qualquer outra área. E só para mencionar um fato que aconteceu, meu marido é trompetista brasileiro também, e ele participou do Festival de Campos do Jordão. E eu sei que esse festival já é para uma certa elite musical do Brasil, né? Não é iniciante que vai participar do festival, mas ainda assim os alunos que participam, como todos nós, têm dificuldade financeira para instrumento ou para qualquer outra coisa. E nesse ano que ele participou, ele me contou que um professor da Suíça, dando aula de trompete, mencionou para ele quão impressionado ele estava de ver o nível técnico e musical dos alunos tocando com instrumentos ruins. Sendo que na Europa, na Suíça, onde ele dava aula, os trompetistas tinham o trompete melhor que eles podiam ter, acesso a qualquer instrumento, uma variedade de instrumentos que eles tinham em casa, todos os trompetes em dó, em si bemol, etc. E não tinha o nível que ele encontrou no festival no Brasil. Então, assim... Arrepiar esse relato, né? Então, assim, a balança entre o privilégio e a resiliência, para mim, a resiliência pesa mais. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Excelente. Só colocando aí, provocando vocês mais um pouco. Então, a gente falou, agora nós temos mais acessibilidade, falamos da resiliência, né? E como isso é muito importante para as projeções do entusiasta, para quem está começando, para quem tem esses sonhos, como vocês disseram. E a gente viu, e isso é um panorama histórico, né? Então, a gente viu que o professor Alexandre não era tão fácil, a Nina falando que é um pouquinho mais fácil para ela, a Ana falando que agora tem Sphinx Organization para prover, de fato, esse acesso. Mas, falando um pouquinho de Brasil hoje, a gente tem fala como, por exemplo, do ministro, e agora eu cito, eu sei que é um tema um pouco mais espinhoso, mas deixa aí por conta de vocês. Ministro Guedes reclama de bolsas do FIES, bancou universidade até para filho de porteiro que zerou o vestibular. No ano retrasado, o ministro falou que tinha empregadas, né, até empregada doméstica viajando para Disney e coisas desse tipo. Então, talvez agora a gente tenha no Brasil uma visão de que há uma arte, há um extrato, há uma vivência que é a vivência da elite e há uma vivência que é a vivência das pessoas mais pobres e que isso deva ser separado, porque esse trânsito está ficando muito fácil, tem muita gente com sorte como a minha. Brincando, mas o que vocês acham, o que vocês pensam disso? Bom, desculpa tomar a palavra. Eu, primeiramente, discordo totalmente do ministro, gênero, número e grau. Acho difícil comentar alguma coisa sobre uma pessoa assim, mas eu vou falar sobre a coisa importante que era Espera, deixa eu respirar um pouco. Tá? Eu posso acrescentar enquanto ele respira aqui só vai, um pequeno comentário, que primeiramente desses dois específicos comentários eu discordo plenamente. E o ideal de ter o poder público influenciando e patrocinando e investindo é incrível. Esse ideal é incrível, mas num recente documentário feito da Michelle Obama, esposa do presidente Barack Obama, eu não quero entrar entre direita e esquerda política aqui, mas só para deixar claro, uma pessoa da esquerda, que geralmente é o espectro que mais defende as artes e apoio do governo para essa área, ela disse que não podemos esperar ter a visibilidade para a gente se sentir visto. Uma tradução, assim, bem porcamente feita. Então, e isso me reflete muito tudo que eu tive que fazer. Eu não pude esperar, lógico, eu tive a chance de começar na música pelo Projeto Guri, mas foi uma experiência breve. Se eu continuasse dependendo somente do Projeto Guri, eu já teria, como muitos dos meus primeiros colegas, já mudado de profissão e caminhado outras trilhas. Então, não dá para a gente esperar a ajuda do poder público para conseguir sucesso na nossa paixão, no que a gente quer fazer.
Eu tive que procurar aulas particulares, eu tive que fazer networking com outras pessoas, até eu conseguir sair. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei chocada que não existe o apoio do governo como existe no nosso país. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os Estados Unidos é melhor ou pior? Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que se é possível, para alguém como eu, vindo de um país latino, fazer bacharelado, mestrado, doutorado de graça num país onde não existe universidade gratuita, é possível para qualquer um que queira e tenha o seu sonho, o seu esforço grande fazer isso no Brasil ou em qualquer outro país. Então, assim, política pode deixar o clima mais acalorado, pessoas podem até conseguir resultados dependendo dessa discussão política, mas como educadora, quando eu olho discussões políticas, eu sinto que os dois lados precisam ser educados, os dois lados precisam ser ouvidos, e os dois lados precisam saber ouvir, e os dois lados precisam aprender a agir. Então, assim, se eu parasse para prestar atenção nessa discussão e no que pode ser feito, eu não sairia do lugar. Então, eu acho que o que a gente tem que incentivar é o esforço de cada um, é buscar os caminhos. Se o governo não está fazendo a sua parte, outras instituições o farão. Existem inúmeras organizações não governamentais que cobrem o buraco do espaço, o espaço que foi deixado pelo governo, e em outros países que não é a cultura ter o governo como o líder da parte de apoio financeiro para essas iniciativas artísticas, como aqui, existem outras maneiras de conseguir arrecadação de fundos e montar a sua própria organização e apoiar e providenciar o acesso à música como a organização que eu trabalho. Então, assim, se eu puder incentivar alguém que está ouvindo a gente hoje, a trabalhar e deixar quieta essa discussão que a gente não vai conseguir mudar muito, mas o nosso passo de formiga é o que transforma. Muito obrigado, Aninha, por ter salvado a minha vida. Agora que eu já respirei, eu posso voltar e só começar a falar alguns dadinhos rápidos. Primeiro, que a indústria cultural no Brasil, de cada R$1 de investimento que ela recebe, ela gera R$4 de retorno. Ou seja, ela quadriplica o que recebe de investimento. E em 2017, esse é o último dado que eu tinha, equivalia a 2,4 e tantos por cento, quase 2,5% do PIB brasileiro. O que sendo 170 bilhões de reais da parte da indústria cultural. Se você quiser fazer uma comparação com a indústria extrativa, na mesma época, 2017, a indústria extrativa representava 100 bilhões de reais, mais ou menos 1,7, 1,8% do PIB brasileiro. Ou seja, a indústria cultural gera muito valor econômico, né? Muita coisa. E não é somente isso, mas ela salva vidas, a cultura salva, a arte salva. A gente vê que a gente consegue construir uma civilização, uma sociedade mais igualitária, mais humana, mais altruísta, mais pensada no próximo, porque nós, como artistas, a gente não consegue fazer música sozinho. Você sempre depende de tocar com outros, então você tem que ouvir. Uma das grandes capacidades dos artistas é ouvir e aí então conseguir se espelhar no que você ouviu para continuar a sua arte, não é? Quem dera mais pessoas ouvissem na nossa sociedade, a gente estaria melhor. Em termos de educação, a gente tem aqui na Fundação Cláudio Salgado o Cefart, que é o Centro de Educação, Formação Artística e Tecnológica, que durante a pandemia teve 1.050 alunos inscritos e quase 12 mil alunos em cursos de extensão, formando um total de 13 mil alunos alcançados. Mas isso é durante o ano inteiro, não é apenas durante um festival, como, por exemplo, houve um festival maravilhoso, o FIMUCA, que teve 15 mil alunos inscritos, mas uma pena que durou pouco. A gente tem na Fundação Cláudio Salgado 13 mil alunos inscritos durante o ano inteiro, com aulas regulares. É gratuito. Então, é essa a missão que a gente tem que ter. Um outro dado que eu queria falar é que, além desse 2,4% do PIB que a gente gera,
o retorno, o que é colocado na cultura é apenas 0,032% do PIB, né? Sendo que é constitucional o direito à cultura. E, graças a essa parte constitucional, desde 2010, foi feito o Plano Nacional de Cultura, aqui no Brasil. É um plano excelente, que teve sua vigência até 2 de dezembro de 2020, mas ontem o Senado aprovou a prorrogação do prazo dele até 2022, para que a gente não fique sem Plano Nacional de Cultura. E esse é um plano nacional, mas tem também os planos municipais, estaduais e municipais. São muito bem feitos. Obviamente, sempre nada é perfeito, a gente pode sempre melhorar algumas coisas, mas existem planos para isso. E, bom, a cultura é um investimento e não é um custo, é um investimento. Não é um gasto. Não é um gasto, é um investimento que dá lucro. Lucro financeiro, dinheiro vivo, Tangível e intangível. triplica o investimento, e lucro humano. Gera empregos, gera pessoas sãs, que sabem se encaixar melhor na sociedade, que saem da criminalidade e que transformam um país num lugar melhor para se viver. Eu gosto muito das palavras do aniversariante do dia de hoje, não Brahms e não Tchaikovsky, que sim, esses dois fazem aniversário, mas o maestro titular da Sinfônica de Minas Gerais, o maestro Silva Viegas, tem seu aniversário hoje. Ele diz que quando o público vem assistir a gente tem o dever, missão, de transformar aquelas pessoas que estão no público. Elas saem de um concerto transformadas, se a gente fizer tudo certinho, transformadas como pessoas melhores. E nós também nos transformamos em pessoas melhores por termos tido a oportunidade de altruisticamente jogar o nosso coração para todos. Ou seja, a música é uma maravilha, viva a cultura. Precisamos de muito mais acessibilidade à arte, sem dúvida, mas a gente está com pessoas maravilhosas no Brasil que lutam por isso, né? Pela melhor capacitação de professores, melhor qualidade de instrumentos, melhor qualidade de escolas. A gente depende da boa vontade também da parte política. Nós temos muitos bons políticos, e alguns que talvez poderiam ser melhores, né? Mas se a gente se unir, a gente consegue melhores resultados. Com certeza, com certeza. É muito difícil concordar com essas palavras do ministro, porque não tem como concordar, né? Infelizmente, né? Voltando para assim, colocando uma parte mais cultural, só acrescentando o que o professor Alexandre falou, eu vim de 2 projetos sociais, praticamente. Projeto Guri, quando eu era dos corais e fazia percussão, e Instituto Bacarelli, um dos 2 principais projetos de socialização de São Paulo. Então, assim, é muito difícil. E eu pude ver uma realidade no Instituto Bacarelli que é de transformar realmente famílias. Eu tive a oportunidade de fazer capacitação Suzuki com o professor José Márcio, e assim eu pude acompanhar um pouco as crianças, né, da comunidade. E você vê histórias chocantes, mas quando a criança ela entra no instituto, ela coloca os pés, é um momento de felicidade para ela. Ela vivencia aquilo como se fosse a coisa mais maravilhosa para ela. Então é muito bonito ver aquele olhinho brilhando e ela fala: "Nossa, professora, eu adorei a aula hoje. Nossa, eu vou me divertir muito essa semana podendo fazer isso". E você vê os vídeos das crianças, que o instituto está postando bastante vídeo das crianças. Você vê a felicidade das crianças e muitas vezes elas não têm nem o que comer naquele dia, muitas vezes. Então assim,
não tem como concordar com o ministro, né? Não tem mesmo. E outra coisa também, um outro projeto muito importante que a gente tem no Brasil é o Neogibá, que fica na Bahia, né, que a gente ainda não citou, mas é um projeto excelente. E tem um violinista É a que mania está de no sudestino, né? O Brasil se resume só ao Sudeste. pois é, mas não, tem muitas outras coisas, né, no Manaus também, uma excelente orquestra também. E eu acho que o governo deveria apoiar mais, e não acabar, né, igual aconteceu com a banda sinfônica, que é Eu uma queria só pena o que pontuar mais uma aconteceu. coisinha, linkado ao que a Nina está Uhum, dizendo e ao que o Alexandre falou. Isso. Quando eu digo que a gente não tem o privilégio de poder esperar o governo, não é que eu não queira que aconteça uhum, projetos pelo governo, pelo contrário, quero muito que uhum, aconteça. Mas eu acho que a gente fica numa área perigosa quando um certo projeto social é somente ligado ao governo, como o caso do Projeto Guri. Muitos polos já foram fechados por política, e polos grandes, inclusive eu participei de uma comoção geral aí há uns 2 anos atrás, quando tentaram acabar com o Projeto Guri, porque está linkado ao governo do estado de São Paulo. Se fosse como o Instituto Pacarelli, que já é um pouco mais independente, é isso que eu vejo a minha missão daqui para frente, incentivando mais e mais instituições como a Sphinx. É um pouco mais separado, independente de quem está no governo, ou seja municipal, do estado ou federal, é uma organização, uma fundação independente que consegue doações independentes. O site, a página do Instituto Pacarelli é incrível, logo no começo você já vê ali a opção de doar, não é? E muitas pessoas no Brasil, mesmo já pagando impostos altos, têm essa vontade de doar e ajudar projetos como o Instituto Bacarelli. Então, eu só queria porque pontuar vê aí que é um projeto sério também, né, é é, um projeto que ajuda a modificar vidas. É impressionante o Instituto Bacarelli. Não, vocês falaram tudo agora, falaram tudo. Primeiro que assim a gente deve desculpas de pé juntos para o Ricardo Castro por não ter mencionado o Neogibá antes, né? Uhum. Porque é um projeto maravilhoso e realmente talvez esse seja o caminho, tentar desvincular da periodicidade política, da boa vontade do político da vez, de incentivar ou não a cultura e fazer com que isso seja uma coisa eterna para o Brasil. Revista a cada 5, 10 anos, né, com planos de financiamento e funcionamento de acordo com que as coisas vão andando e funcionando. Mas, sem dúvida, a gente poderia estar com um plano nacional de orquestras, por exemplo, e teatros, manutenção dos teatros e orquestras, onde em cada grande região você tivesse uma orquestra de categoria, como tem na Alemanha, né? Orquestra de categoria A, orquestras regionais, orquestras municipais e até orquestras amadoras. Porque o que acontece hoje? Muitas vezes o aluno sai do projeto, mas ainda também o mercado de trabalho fica muito difícil para ele. Ou ele vai fazer prova para o OSESP, e ainda às vezes não tem o nível para fazer essa prova, ou não faz prova para lugar nenhum, porque não tem vaga, né? Muitas vezes, os alunos que saem desses projetos, eles acabam ingressando na IMESP, né, passando pela IMESP e depois pelas orquestras jovens, que é um caminho para eles, aos que querem, né, persistir, né. Porque o objetivo dos projetos nem vai ser sempre formar músicos mesmo de orquestras profissionais, mas sim modificar vidas, modificar o destino daquela criança, né, que muitas vezes poderia ter sido trágico, mas ela Exato. acabou, né. Então, assim, igual no Instituto Bacarelli, lá tem a formação de Desculpa, orquestra para as Nina, crianças. só, Perdão. só te, né, cortando a sua fala, peço mil desculpas, não gosto de fazer isso, mas acho que é necessário. Quando você falou de trágico, ontem nós tivemos no Brasil, na comunidade do Jacarezinho, uma chacina em que 25 pessoas foram assassinadas pelo poder público, né? A polícia entrou lá, não era um território controlado por milícias e matou 25 pessoas. Então, quando a gente fala de projeto social e de mudar vidas, não é simplesmente uma conversa ilusória de artistas que vivem no mundo encantado. Não, é uma conversa que de fato precisa acontecer. Se o poder público quer quem de fato precisa mudar vidas, não as muda e as mata, algo está muito errado.
à vontade, Nina. Sim, só complementando, o Instituto Bacarelli, eles têm um projeto que as crianças, elas começam na musicalização, né, e depois elas conhecem os instrumentos na orquestra sinfônica, elas vão visitar a orquestra sinfônica, que é a orquestra A do Instituto Bacarelli. Depois que elas estão mais ou menos no módulo 4, se eu não me engano, elas começam já a tocar em orquestra, uma orquestra preparada para elas, com repertório para elas, destinado para elas, né? Crianças mais ou menos entre 7 a 9 anos. Depois elas passam para a orquestra preparatória, depois infanto e depois infanto-juvenil, tinha jovem, mas agora eles emendaram com a sinfônica, e aí depois o destino final para as crianças que vão seguir é a sinfônica, né? É muito legal isso no Tem Instituto todo um Bacarelli. processo de educação Tem todo um acontecendo, processo, né? sim. Provocando só mais um pouquinho vocês são um pouquinho do mundo, do universo erudito, né? E o universo erudito, às vezes ele funciona, é claro, quando eu falo universo é porque é muito amplo, há muito que se explorar, há muito que falar e é extremamente rico, né? Nós, quando falamos de BBB, né? Bach, Beethoven e Brahms, para a gente é muito rico. Mas fora Os dessa... os 3 Bs da história musical. Né? Mas fora desse universo erudito, há um outro BBB que é muito discutido, né? Há outras peculiaridades que são muito discutidas. Há as peculiaridades do chamado... Beyoncé, e quem mais? O universo erudito é a única via em que esse processo artístico refinado pode acontecer? Ou essas outras vias artísticas, como outras manifestações artísticas, que não pertencem a esse universo erudito, elas podem e devem também ter voz? Como vocês enxergam isso? Por mim, sim, precisam, podem, devem ter voz, é imprescindível, porque arte é arte. Tanto é que uma das orquestras mais versáteis que tem no Brasil é a Sinfônica de Minas Gerais, porque a gente não toca só ópera, sinfonia de Brahms. A gente também toca com Carlinhos Brown, a gente tem o projeto Sinfônica Pop, que foi inclusive criado pelo maestro Roberto Tibiriçá, onde a gente tocou com todos os grandes nomes da MPB brasileira. Entendeu? Desde Luiz Melodias, saudoso, já infelizmente falecido, Nana Caymmi, Mônica Salmazo, fala um nome, a gente tocou. A Orquestra Ouro Preto acabou de fazer uma live com a Ahá, da qual eu participei, 100 mil pessoas já assistiram essa live. Sabe? E assim, agora, é música popular? Não exatamente, porque tem um casaco erudito. Os arranjos são muito bem feitos. Tem a linguagem popular, mas o conhecimento erudito por trás. Por exemplo, Fred Natalino, que fez os arranjos tanto da Orquestra Ouro Preto, do Ahá, quanto faz muitos arranjos da Orquestra Sinfônica, assim como o maestro Marcelo Ramos, próprio Nelson Aires, que trabalha na Jazz Sinfônica, fez arranjos para a gente aqui também, para outros concertos, são joias, sabe? Realmente alta classe, alta categoria técnica de arranjos. Então, sim, existe a possibilidade de a gente juntar dois mundos sem ser piegas. Bom, eu acho também o universo musical não é só música erudita, né? Também. Então, esse lado que tem lá na orquestra do professor Alexandre, na Sinfônica de Minas Gerais, ela também ocorre nas outras orquestras, mas, assim, uma coisa que a gente pôde ver também na pandemia é que a nossa música popular brasileira é muito rica, né? MPB e tudo mais. E foi muito interessante, assim, como os artistas tiveram que ser versáteis e criativos na pandemia, né? Em São Paulo, eu acho que teve muitos projetos, né, de músicos que fizeram gravações e disponibilizaram via YouTube, e a gente tem a sorte de ter isso agora, né? É um grande privilégio. E aí, então, assim, mas a dança
também, né? Que é uma arte que sofre muito, o teatro também. Então, assim, eu acho que essas artes deveriam ter tanta voz quanto qualquer outra coisa, como a política tem voz. Então, eu acho que as artes, todas no gerais, deveriam ter muito voz. Em Minas Gerais Minas Gerais não, perdão. Em Vitória tem algo muito interessante acontecendo, que agora o diretor artístico lá, se eu não me engano, é o Marcelo Lages, e ele é um bailarino, e ele está levando balé para o Espírito Santo. É muito bonito, assim, né, de se ver. E é uma coisa que não tinha muito lá antes. Então, acho que nos anos que eu estive lá, ele já tinha entrado lá para o SESI, e ele está desenvolvendo o corpo de balé, de teatro e tudo mais, e deveria ter isso em todos os cantos do Brasil, né? Não Esse, só esse algo é, é. destinado a São Paulo, Rio, que tem muito, tem o balé, tem o teatro super forte, deveria ter em cada canto do Brasil, porque cultura tem que ser compartilhado, né? E é importante, é muito importante. Eu quero aqui... Desculpa, Alexandre, eu só queria citar aqui o grandiosíssimo professor Jorge Geza Kistler. Ele foi o meu maior mentor e eu até me emociono de lembrar dele, porque se não fosse ele, eu não estaria no mundo da música. E muito antes de eu ter capacidade técnica de entrar em qualquer orquestra jovem ou fazer qualquer outro cachê um pouco mais elaborado, ele, junto com sua esposa, Yara Bianchi de Miranda, me convidaram para participar de um trio com eles. E a gente tocou em diversas casas de performance e até lanchonete. O espectro de performances ia de um oposto ao outro. E em todas as performances ele fazia a apresentação das músicas e falava muito sobre cada peça que ele escolheu, e o repertório era muito variado. E ele dizia que existe música boa e música ruim, né? E é isso. E quem define qual é a música boa e qual é a música ruim é quem está ouvindo. Entendeu? Lógico que ele tinha as escolhas dele, do que era música boa para ele. Eu tenho as minhas escolhas do que é música boa para mim. Tem coisa que eu escuto, tem coisa que não é do meu gosto, eu deixo para lá. Mas se tem mercado para aquela área, daquele estilo musical, que tenham voz e que tenham espaço e que possam também achar o seu meio e conseguir sucesso. Então, depende muito do que cada um considera como música boa e ruim. Eu acredito que sim, a música erudita foi muito elitizada e continua sendo parte de uma elite, e a minha luta é para que a música erudita seja apresentada e que muitas crianças de todas as esferas, de todas as classes sociais tenham acesso à música erudita, e tenham acesso à educação musical e tenham acesso a tudo isso, para que a audiência, o público da música erudita seja mais diversificada, porque é elitizado hoje em dia. E aí tem aquela separação de que a música real, a música boa, assim, complexa e que deve ser estudada é a música erudita, e todas as outras esferas estão mais abaixo. Eu vejo tudo como ou música boa ou música ruim. Existe música erudita ruim, existe música popular boa. Então, Sim, só queria citar o professor Jorge, que me ensinou muito com essa ideia. Só complementando um pouquinho a Ana, vai ser muito difícil uma criança saber que existe algo se não for apresentado para ela. Ela nunca viu aquilo, né? Como ela vai saber que existe, por exemplo, Mozart, se ela nunca foi apresentada? Tipo, isso é uma sinfonia de Mozart, é um concerto do Mozart. Então, ela precisa ser apresentada, né? Esse é Johann Sebastian Bach. Ou se não, essa é a Mônica Salmazo. Olha que voz linda que ela tem, né? Então, assim, precisa ser apresentado, né? Só para deixar um pouco mais apimentado aqui a conversa, vamos lá. Eu tenho muitos colegas que fazem o sinal da cruz quando escutam a palavra funk. Mas aí você pega... Antes de você pontuar, no 5º episódio do podcast, eu tenho um episódio chamado A Marginalização dos Gostos. Para quem está ouvindo, depois corre lá e volta aqui. Então, eu só queria mencionar, eu não sei direito o título da música, eu acho que é Bum Bum Tam Tam. É essa que colocaram a introdução do Bach. Que maneira mais genial de introduzir uma peça tão fantástica do Bach como a introdução da flauta no funk, entendeu? É a porta de entrada, e dali vai existir o interesse para descobrir
tantas outras Exatamente. obras magníficas. Então, Exatamente, é graças a esse funk que muita gente que nunca tinha ouvido Bach vai poder falar, ah, é Bach, mas o que é de Bach? Ah, é a partita em si menor. Nossa, mas então, o que é uma partita? O que é uma flauta? Como que funciona? Ah, ele tem mais composições? Nossa, quando que ele nasceu? Ai, que bacana! Sabe? Curiosidade. Isso faz parte da formação de público. É isso que a nossa, faz parte da nossa missão também. A gente precisa entregar para o público, é o que você falou, as crianças precisam saber quem foi Mozart, né? Então você precisa entregar para ele. É que nem espinafre. Música clássica é que nem espinafre e couve-flor. Às vezes a criança não gosta de primeira. Tem gente que se apaixona já de primeira. Aliás, eu nunca vi uma criança que não gostasse de música clássica, porque elas ouvem com a pureza da emoção. E a música clássica nada mais é do que emoção pura, colocada ali. Vai te trazer todo o espectro rico das emoções da humanidade inteira. Vai te trazer também filosofia, vai te trazer também conhecimento, estética, até moral, mas e também religião, né? Mas isso é para níveis um pouco mais avançados de audição. Em primeiro plano, você escuta a emoção mais crua e simples que existe, que é o reconhecimento dos ritmos e das melodias. E nessa parte, por isso que existe música boa e música ruim apenas, intrinsecamente relacionada ao nosso cerebelo, porque o cérebro, a gente acha, para você escutar música clássica, você precisa de um cérebro muito grande, você tem que ter conhecimento, você tem que ter dinheiro, você tem que ter roupas boas para ir para o teatro. Não, mentira. O reconhecimento da música, em termos de ritmos e melodias, acontece no cerebelo, que é a parte mais antiga do cérebro. É a única coisa que a gente tem ainda em comum com os dinossauros, com os répteis. Ou seja, se você tocasse uma sinfonia de Mozart para um dinossauro, ele iria reconhecer. E talvez fosse gostar antes de comer você. Mas, veja, você não precisa de conhecimento para gostar de música clássica. Depois, com o seu conhecimento, você pode apreciar em diferentes níveis, né? Chegar até o nível filosófico da música. É por isso que ela é tão rica, é por isso que ela é importante. Mas ela é tão igualmente necessária quanto qualquer música, e por isso ela não é elitista, a meu ver, porque ela é intrinsecamente ligada ao humano, de todos nós, que a gente sente dor, sente alegria, frio, calor, está tudo lá na música. É só formar o público, apresentar como missão nossa, apresentar isso para o público, né? Dizer, olha, isso existe. Muito obrigado. Agora sim, caminhando para o final, então falas um pouquinho mais curtas, né? Nosso tempo está indo embora. Acho que uma última máxima que eu gostaria que vocês comentassem: sem os pobres, talvez a música fique um pouquinho mais pobre, né? Então a gente precisa fazer de fato essa inclusão e mediar o esforço. Obrigado pela participação de vocês. Comentários finais. Meninas, damas. Eu queria agradecer de novo, Evanildo, pelo convite e por poder compartilhar com muita gente como é estudar no Brasil e fora do Brasil, e como uma organização como a Sphinx, ou como o Instituto Bacarelli, ou como tantas outras, transformam vidas. Eu passei pelo Projeto Guri e foi quando eu descobri a música, então um projeto social mudou a minha vida, e eu fico feliz hoje de poder mudar outras tantas vidas aqui no estado de Michigan, que apesar de fazer parte de um país de primeiro mundo, existe muita necessidade de acesso à educação musical. Então, poder trabalhar num lugar como esse é muito gratificante, e poder compartilhar com todo mundo que a resiliência pode te levar a lugares incríveis é gratificante para mim também. Então, obrigado, Ivanildo. Eu gostaria também de agradecer vocês demais pela oportunidade de conversar com vocês, ao Ivanildo pelo honroso convite.
dizer que realmente a música deve ser para todos, a gente não pode, de forma alguma, negar acesso a isso, isso é um direito, eu acho, humano, a cultura, ao conhecimento. É uma das 4 liberdades que Franklin Delano Roosevelt mencionou nas suas 4 liberdades, the 4 freedoms, né? O direito à vida, o direito a não ter sede, o direito a não ter fome, o direito a conhecimento. Mas queria nomear, por final, para terminar, a Escola de Música de Sarzedo, que é um projeto maravilhoso, coordenado pelo professor Joanir, esposo da professora Karine, a minha grande colega na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que desde 2006 forma e dá possibilidade para milhares de crianças, de forma gratuita, aqui em Sarzedo, uma cidade pertinho de Belo Horizonte, faz parte da Grande BH. É um projeto maravilhoso, onde eles dão os instrumentos, as músicas, o conhecimento, o ensaio, diferentes níveis de orquestra, você tem uma banda sinfônica. Eu acho que é desse tipo de coisa, como o projeto Sphinx, o projeto de Sarzedo, o Instituto Bacarelli, o projeto Guri, Neo Gibá, eu acho que a gente devia ter isso pelo Brasil inteiro, de forma ininterrupta e para todos, inclusive, porque, sim, todos precisam ter acesso à cultura. Muito obrigado a vocês por terem me ouvido. Muito obrigada, Ivanildo, pelo convite. Eu queria agradecer demais, porque eu aprendi muito com esse bate-papo com o professor Alexandre, com a Ana Brantes. Obrigada mesmo por compartilhar a história de vocês comigo. Tenho certeza que para o meu destino agora eu vou me influenciar muito por vocês também. Nina, eu acho que se você desligar sua câmera, a gente consegue E o te ouvir professor Alexandre melhor. falou... Ah, desligar a câmera, ok. Isso, agora fala. Bom, eu acho que deveria... Perfeito, perfeito. Estava falhando antes? Isso, estava falhando um pouquinho. Tá, ok. Eu queria... Então, vou voltar. Queria agradecer a você, Ivanildo, pelo convite e agradecer muito pelo que eu aprendi com a Ana e com o Alexandre nesse bate-papo, porque eu tenho certeza que, ouvindo eles, eu vou levar as palavras deles, assim, deles para poder seguir nesse meu caminho que eu estou aqui, na Bélgica. Não é muito fácil, vai ser sempre muito complicado, mas, assim, se as pessoas não desistirem, é possível. É super real, está acessível aí, a internet está aí, os professores, os grandes mestres aqui, sem falar dos grandes mestres aí no Brasil, estão dando aula online, então não é motivo por estar isolado na pandemia, que não dá para fazer aula, dá para fazer aula sim, dá para correr atrás do sonho. E só complementando um pouco o que o professor Alexandre falou, seria muito bom mesmo, cada cantinho do Brasil, são vários estados, cada estado ter o seu projeto, sua orquestra, sua banda, é muito importante, porque isso pode transformar muitas vidas mesmo. Mas não só na música, como no teatro, como a dança, também é muito importante todas as artes. Exatamente. Brava, brava. Muito, Obrigada. muito obrigado. Deixa eu só parar a gravação.